O assunto de hoje são membranas que salvam vidas e nós escolhemos para participar desse encontro o Dr. Professor Fernando Saldanha Tomé, que é professor de serviço de nefrologia da URGS, do Hospital de Clínicas. Ele vai falar sobre métodos de depuração extracorpórea. O professor Mário Reis Álvares da Silva, que é professor de serviço de gastroenterologia da URGS e Hospital de Clínicas, vai falar sobre MARS, que é o Sistema de Adsorção de Moléculas. E o Dr. José Augusto Santos Pellegrini, que é médico do Serviço de Medicina Intensiva do Hospital de Clínicas, que irá abordar o tema oxigenação extracorpórea, conhecida pela sigla ECMO. Nós vamos começar com a apresentação do Dr. Tomé, depois, em sequência, os outros participantes. Nós vamos ter uma pergunta interativa e, posteriormente, uma discussão plenária. Tomé. Bom dia aos interessados no assunto. Que bom que nós vamos discutir com quem está envolvido no assunto. Eu vou inicialmente fazer uma definição de termos em relação ao que são exatamente métodos de depuração extracorpórea. Dentro das terapias extracorpóreas que retiram o sangue do corpo humano, nós temos também a circulação extracorpórea usada em cirurgia cardíaca e outros procedimentos extracorpóreos. Mas nós vamos falar hoje sobre métodos que objetivam ter uma regulação homeostática, seja por fazendo o papel de pulmão, oxigenação por membranas, que vai ser tema de hoje também, seja especificamente a depuração extracorpórea, que envolve a mais conhecida hemodiálise, mas também hemofiltração, a hemofiltração de super alto fluxo, ou SHF, que tem sido preconizada para remover moléculas maiores, por exemplo, mioglobina, né, em situações de rabdomiólise, a hemodiafiltração, a ultrafiltração, que é muito cara aos cardiologistas para remoção de fluidos, né, a hemoperfusão, que consiste em uso de um cartucho de carvão ativado para remoção de moléculas, principalmente drogas tóxicas, as afereses ou aféreses, que são remoção de constituintes sanguíneos, principalmente a plasmaferese, que nós temos na realidade aqui no Hospital de Clínicas não com uso de membrana, mas sim com máquinas centrífugas, mas o procedimento tem o mesmo objetivo. Temos a adsorção molecular, que vai ser objeto também da discussão de hoje, e no futuro já temos encaminhado alguns sistemas bioartificiais, onde o sistema extracorpóreo passa por células que fazem o papel ou de fígado ou de rim. Então, esse é uma área que vai ter bastante desenvolvimento no futuro. A primeira definição é diferenciar hemodiálise de hemofiltração. Então, hemodiálise é uma membrana semipermeável com poros relativamente pequenos, que permite a passagem de moléculas de tamanho molecular pequeno por poros até um líquido de diálise, né, que é colocado por fora dessas fibras ocas. E por dentro das fibras ocas passa o sangue. Então, com isso, nós temos, por difusão simples, a remoção de solutos. Já a hemofiltração tem poros maiores e uma capacidade de remoção de fluido muito maior, que leva grande quantidade de volume e, por convecção, por dragagem, os solutos também são removidos. Isso obriga a instituição de um líquido de reposição para evitar que o paciente perca muito volume e pressão. Com esses elementos físico-químicos, a gente consegue fazer vários tipos de procedimentos na UTI, no sentido de substituir a função renal daqueles pacientes com falência de múltiplos órgãos, principalmente. Hemodiafiltração veno-venosa, hemodiálise veno-venosa, hemodiálise convencional ou estendida e a diálise peritoneal. 5 assuntos são importantes em relação à substituição de órgãos e insuficiência renal aguda em particular. O primeiro deles é o diagnóstico. No ano 2000 houve uma reunião desse grupo aqui, do grupo de AKIN, Acute Kidney Injury Network, e definiu a insuficiência renal aguda de uma maneira que até então era muito imprecisa, baseado em critérios muito simples
de aumento de creatinina e diurese, classificando em 3 estágios. Isso foi um avanço do ponto de vista epidemiológico e diagnóstico, mas não é um critério para indicação de procedimento extracorpóreo, simplesmente uma definição de insuficiência renal aguda. O segundo aspecto importante em relação à insuficiência renal aguda é que vem aumentando de incidência no mundo inteiro. Esses dados são dados do registro americano, USRDS, mostrando que ao longo de 2 décadas aí, a incidência de insuficiência renal aguda vem progressivamente aumentando. O terceiro aspecto importante é que o prognóstico da insuficiência renal aguda, né, que quando se imaginava um insulto isolado, agudo e autolimitado, pressupunha uma recuperação plena, na realidade hoje está sendo questionado. A maioria dos casos parece que evolui por um grau clínico ou subclínico de doença renal crônica. Alguns que já têm doença renal crônica evoluem para uma evolução desfavorável e alguns até permanecem com insuficiência renal terminal, com falência renal. Não só esse aspecto de evolução da doença, mas também quem tem um episódio de insuficiência renal aguda tem uma maior probabilidade nos meses subsequentes de desenvolver um segundo e até um terceiro episódio de insuficiência renal aguda. Também tem um prognóstico pior no que diz respeito a hospitalizações recorrentes, doença renal terminal, como eu já mencionei, e morte nos meses subsequentes a um episódio de insuficiência renal aguda. Muitos pacientes que não tinham doença renal crônica, após um episódio de insuficiência renal aguda, acabam desenvolvendo doença renal, mesmo que em estágios menos clinicamente significativos. E a gente tem visto aqui que mesmo pacientes com função renal normal ficam com disfunções tubulares subclínicas. O quarto aspecto que eu queria mencionar são as indicações para terapia renal substitutiva na insuficiência renal aguda, que é um assunto que sofreu também uma modificação nos últimos anos. Essas são as indicações clássicas que persistem: hipervolemia, hipercalemia, acidose metabólica, acúmulo de resíduos nitrogenados importantes, manifestações urêmicas, disnatremias sintomáticas e intoxicações exógenas. Hoje em dia, entretanto, essas manifestações urêmicas e o acúmulo de resíduos cada vez menos é um indicador de início de diálise no paciente com insuficiência renal aguda, porque as outras manifestações são mais precoces no seu critério de indicação. Por exemplo, a hipervolemia, que é uma situação frequente nos pacientes críticos, né, como a gente vê nesse caso, passou a ser um elemento determinante na indicação de terapia renal substitutiva. Isso porque a insuficiência renal aguda e o acúmulo de líquido corporal provoca uma série de manifestações, como edema cerebral, edema pulmonar, edema miocárdico, congestão hepática, disfunção de trato digestivo, aumento da pressão venosa, principalmente até a nível de veias renais, síndromes compartimentais, edema tecidual, enfim, todas essas coisas parece que realmente aumenta a mortalidade do paciente crítico e cabe aos métodos de terapia substitutiva evitar essa hipervolemia, essa hiperidratação. Além disso, a indicação depende de contextos clínicos que são muito variados, né? Se existem outros órgãos com falência, se existe um quadro séptico, que é uma situação bastante específica, a resposta inflamatória é uma insuficiência renal aguda à parte dentro desse mundo da falência orgânica. Depende também da causa da lesão renal, se existe uma situação de hipercatabolismo, destruição celular, rabdomiólise, lise tumoral, por exemplo, e se o dano renal está definitivamente ou não estabelecido. Aquela indicação clássica de elevação da creatinina passa a ser, então, um elemento muito pouco importante hoje em dia, porque a creatinina, apesar de ser um excelente marcador de função renal numa situação crônica, na insuficiência renal aguda, ela está em descompasso com a perda funcional e com a desregulação homeostática que acontece. Então, muitas vezes a creatinina ainda é baixa e o paciente tem alterações de outras ordens eletrolíticas ou de volume, como nós já mencionamos. Existem, então, outras indicações que são adequadas. Por exemplo, uma diurese insuficiente no paciente com balanço hídrico positivo, criticamente enfermo, recebendo uma grande quantidade de hemocomponentes
volumes por antibióticos, nutrição parenteral, etc. A insuficiência cardíaca, algumas intoxicações exógenas mesmo sem insuficiência renal, a situação de doença renal crônica com risco iminente de agudização e também, em alguns casos, a hipertermia maligna. E existem também indicações possíveis que estão sendo estudadas, sem necessariamente falência orgânica, a sepsis, a resposta inflamatória, a pancreatite, a hipotermia grave, a prevenção de nefrotoxicidade e a SARA. São situações um pouquinho mais polêmicas. Na realidade, o professor Mehta, da Califórnia, classificou as indicações para diálise nos pacientes críticos em 2 grupos. Aquela substituição renal, em que o paciente deve ser submetido à terapia substitutiva por risco de vida, para evitar as complicações da insuficiência renal aguda, e o que ele chama de suporte renal, onde a terapia dá um suporte para que o intensivista possa exercer dá tempo para o intensivista fazer os seus métodos terapêuticos. Um pouquinho de história, porque na nossa fase já, né, James, a gente precisa falar um pouquinho sobre isso. Então, eu vou começar falando quando é que começou a insuficiência renal aguda. Na Segunda Guerra Mundial, com esse trabalho pioneiro aqui do Bywaters, descrevendo a síndrome do esmagamento daqueles traumatizados de guerra, e também aí se descreveu a fisiopatologia da insuficiência renal aguda. Mas os primórdios da diálise começam já no século XIX, né, quando o conceito de difusão e diálise foi estabelecido por esse químico, Thomas Graham. O primeiro rim artificial foi bolado, descoberto ou inventado em 1913, mas na realidade foi usado pela primeira vez por esse alemão em 1924, o George Haas. Sem sucesso, evidentemente, todos os pacientes dele faleceram. Paralelamente, havia tentativas de exercer a diálise através do peritônio, né, pela diálise peritoneal. E isso foi usado, e a primeira vez foi usado com sucesso também próximo da época da Segunda Guerra Mundial. Mas o grande nome da nefrologia, em termos de diálise, é o holandês Willem Kolff, que também na Segunda Guerra Mundial desenvolveu esse projeto, que era um tambor rotatório que tinha tubos de celofane por onde o sangue passava, por dentro desses tubos o sangue passava e ficava imerso num tanque e ia fazendo a depuração extrarrenal. Isso foi muito usado, com muito pouco sucesso na Segunda Guerra, mas depois, como nós vamos ver na Guerra da Coreia, teve mais sucesso. Esse holandês faleceu há 5 anos atrás. Uma curiosidade que eu fiquei sabendo agora, quando estava revisando a história dele, ele foi um dos precursores também do coração artificial, aquele coração pioneiro Jarvik 7, foi coautoria do Willem Kolff. O primeiro caso que ele tratou com sucesso foi essa paciente aqui com insuficiência renal aguda, secundária a uma colicistite e nefrotoxicidade, e que sobreviveu em 1945. No Brasil, primeira hemodiálise em 1949, houve várias tentativas assim, até meio folclóricas, inclusive de inventar um rim artificial dentro de uma panela de pressão. Então houve coisas das mais estapafúrdias. A década de 50, na década da Coreia, implementou, realmente popularizou, e o Bent Brigham Hospital nos Estados Unidos foi o difusor dessa ideia de uso do rim artificial. Nos anos 70 se popularizou, passou a ser universal, de atendimento universal nos Estados Unidos, e começou a ser usado aqui também no Brasil, a diálise crônica, e então para os agudos passou a ser mais frequente. Esse era o tipo de tratamento que se fazia na época. Na minha época de estudante, eu cheguei a pegar esse tipo de método, o antigo coil usado. Aqui mesmo no hospital, nós chegamos a fazer métodos de ultrafiltração. Esse não é foto do hospital aqui, mas de qualquer maneira era bem parecido com isso. O paciente, ou por uma bomba, ou por método artério-venoso, removendo o sangue pela própria pressão arterial, fazia uma ultrafiltração no filtrinho que ficava aqui em cima da mesa, e por pressão negativa caía e juntava o líquido aqui. Então isso é uma coisa que na início da década de 70 ainda se usava. Fazia-se também uma diálise peritoneal intermitente com métodos com
saquinhos ali, que aliás não eram bolsas, eram frascos de plástico duro. Era um método que na década de 70, o Nono Sul aqui do hospital tinha uma sala só para isso, né? Nos anos 80, então, começam as membranas mais modernas, capilares e máquinas de proporção que realmente modernizam e atualizam e conseguem fazer o tratamento com mais eficiência. E, em seguida, surgem os métodos contínuos, que foi um grande avanço na terapia intensiva, né? Os métodos arteriovenosos primeiro, depois os métodos venovenosos. E o Dr. Mehta, então, institui a anticoagulação com citrato em 94, permitiu o uso da diálise contínua com mais eficiência. Na realidade, a evolução do tratamento da IRA, ao longo desse tempo, no início era só para salvar os pacientes, depois controlar a uremia por si, e mais recentemente é que se pensou mais num pensamento homeostático de normalização e equilíbrio das anormalidades metabólicas e volêmicas e suporte ao intensivista. Aqui no Clínicas, a primeira forma de diálise que nós tivemos foi o famoso KIL, que era lá onde hoje é a ortopedia, né? E era uma salinha pequena e isso aqui era feito, montado de uma maneira artesanal, com folhas de celofane, uma a uma, todo dia. Depois nós usamos máquinas desse tipo, como já tinha mostrado no diapositivo anterior, bombas de rolete aqui para fazer métodos contínuos, equipamentos de tanque e, finalmente, então, procedimentos contínuos mais modernos a partir aí dos anos 2000. Várias coisas aconteceram de 2000 para cá, a instituição de um grupo específico para tratamento da insuficiência renal aguda, a aquisição de máquinas mais modernas e o uso do citrato como anticoagulante, paralelamente ao desenvolvimento de novos paradigmas de tratamento da insuficiência renal aguda. Como eu já mencionei, a anticoagulação com citrato foi um aspecto importante que vem se desenvolvendo nos últimos anos e permite uma flexibilidade maior do tratamento. Isso fez com que os procedimentos em terapia renal substitutiva no CTI aumentassem muito nos últimos anos e realmente hoje em dia a gente tem uma atividade bastante frenética lá no CTI. Eu gostaria de agradecer, então, e colocando aí o nome do pessoal que trabalha com a gente ali na CTI, na nefrologia. Muito obrigado. Bom dia a todos. Surpreendentemente, até tem gente no anfiteatro. Que bom. É uma alegria estar aqui, muito obrigado pelo convite, e a minha tarefa é nesse grande round de membranas que salvam vidas, falar um pouco do fígado e de um sistema de diálise que pode ser aplicado ao fígado, que é o MARS. No início lá da década de 2000, eu dei muita aula de MARS, isso depois foi uma tecnologia que caiu um pouco até no entusiasmo, mas alguns trabalhos recentes têm colocado o MARS talvez no seu devido lugar e talvez isso possa fazer com que a gente realmente possa agora utilizar esse método de uma forma mais adequada. Bom, o fato é que cada vez mais os pacientes hepatopatas utilizam as unidades intensivas. E não há muito, o próprio Tomé me encontra no corredor e me diz que todos os pacientes, ou todos não, mas que uma boa parte dos pacientes hepatopatas em CTI que precisam de hemodiálise têm uma evolução ruim. E isso realmente é uma coisa que é terrível, já que cada vez mais eles estão lá. E eles estão lá cada vez mais por quê? Porque a hepatologia, o seu entendimento de hepatologia como especialidade, nos últimos anos, tem feito com que o tratamento do hepatopata seja um tratamento mais adequado. Ora, com um tratamento mais adequado, eles têm tido um aumento da sobrevida. Várias daquelas complicações que os indivíduos portadores de doença hepática crônica faleciam de uma forma rápida, hoje em dia não é mais assim. No entanto, isso adiciona maior complexidade nesses casos, sem dúvida alguma. E a doença hepática terminal tem se tornado cada vez mais frequente. O transplante hepático é a terapia de resgate, só que esse transplante hepático cada vez mais ele é feito em candidatos mais graves. E isso tudo soma
para que nós tenhamos cada vez mais cirróticos em CTI e cada vez mais pacientes pós-transplante em CTI, e faz com que a gente passe a pensar em UTIs especializadas. Há pouco, semana passada, eu tive a grata oportunidade de, na USP, participar da inauguração da CTI exclusiva para fígado com 16 leitos. Isso é fantástico, maravilhoso e talvez seja um grande sonho do nosso serviço. O fato é que, com tudo isso, há uma maior utilização de recursos terapêuticos hoje em pacientes hepatopatas. Outra questão é entender que a insuficiência hepática não é uma doença do fígado. A insuficiência hepática é uma doença sistêmica e, como tal, ela comete uma série de órgãos, e isso extrapola aquelas alterações clássicas da doença hepática, tais como a icterícia, a hipertensão portal, a simples diminuição da síntese hepática, mas sim para provocar uma verdadeira disfunção de múltiplos órgãos, muitas vezes com neuroinflamação importante, isso podendo levar o indivíduo ao óbito. Além disso, na insuficiência hepática grave há um grave e importante comprometimento imunológico relacionado a uma série de causas, aumento da endotoxinemia, a diminuição da síntese proteica, a diminuição da imunovigilância, a diminuição da função da albumina, levando à imunoparalisia. E nos últimos anos tem ficado muito claro que a albumina não é só uma proteína oncótica. A albumina, ela tem uma importância muito grande no controle da inflamação e na remoção sistêmica de vários agentes tóxicos. Bom, dito isso, a falha hepática, resta conceituar o que ela pode ser. Ela pode ser aguda, ela pode ser crônica ou aguda subcrônica. E isso é extremamente importante que nós tenhamos em mente, uma vez que a insuficiência hepática aguda grave, o nome que anteriormente se utilizava era classicamente era hepatite fulminante, é uma situação. E isso é muito diferente da cirrose descompensada ou da chamada acute on chronic liver failure, que é onde um indivíduo cirrótico descompensado tem uma falência de outro órgão extrahepático. Essas situações realmente são bastante diversas e os sistemas de suporte hepático artificial podem ser úteis em todas elas. Na insuficiência hepática aguda grave, mantendo a vida até a regeneração hepática. Ora, um indivíduo que tenha uma hepatite B aguda, esse fígado dele vai regenerar. O problema é que ele morre antes do fígado regenerar. E na cirrose descompensada e na acute on chronic liver failure, manter a vida até a melhora da função hepática. Em todos esses casos, sem dúvida alguma, como ponte para transplante, no nosso hospital em que nós temos feito nos últimos anos mais transplante de fígado, isso se torna particularmente importante. Os sistemas de suporte artificial, eles diferem em relação a seu princípio. E nós podemos dizer que há esquemas com diálise com albumina e sistemas com hepatócitos. Dentre os sistemas de diálise com albumina, o mais conhecido dele é o MARS, mas também há o sistema Prometheus e um sistema novo de Londres, que utiliza também esse mesmo princípio. E há sistemas com hepatócitos que estão cada vez mais em desuso pelos riscos, com células hepáticas humanas, muitas vezes derivadas de carcinoma hepatocelular e células porcinas. O MARS, sem dúvida nenhuma, é o sistema mais estudado. Lá no início da década passada, surgiram os primeiros trabalhos em relação a MARS, em que o sangue do indivíduo passa por uma série de filtros extracorpóreos, em que são removidas, em função de um dialisado riquíssimo em albumina, algumas substâncias tóxicas que andam pelo sangue do indivíduo e que podem, então, serem excretadas através desse dialisado. Atua na remoção de amônia, de bilirrubina, de sais biliares, de aminoácidos aromáticos, de ácidos graxos de cadeia média e curta, ureia, creatinina, cobre e também medicamentos. Isso fez com que, lá no início da década passada, uma série de trabalhos surgissem em relação à utilização de MARS em determinadas situações clínicas associadas à falência hepática. Muitos desses trabalhos com bastante limitação, e isso, sem dúvida nenhuma, foi impactante na vida aí do MARS. O fato é que a evidência de MARS em determinadas situações clínicas, tais como aquelas comentadas antes, insuficiência hepática aguda grave, a cirrose descompensada e a acute on chronic liver failure, os estudos, em sua maior parte, em um dado momento, misturaram essas situações, o que é absolutamente inadequado.
E mais do que isso, muitas vezes não definiam dessas situações clínicas de uma forma adequada. Várias séries publicadas, poucos ensaios clínicos e sempre em busca de um desfecho duro e muito difícil, que era a sobrevida do paciente. Isso fez com que Mars, na década passada e no início, no final da década passada ainda, meio que caísse em desuso. O fato é que nós temos agora alguns estudos muito recentemente publicados que nos trazem um pouco mais de luz em relação a essa tecnologia. Primeiro, Mars na insuficiência hepática aguda grave. Talvez o principal estudo publicado seja esse estudo multicêntrico francês, que foi publicado ano passado, de pacientes com insuficiência hepática aguda grave, hepatite fulminante, listados para transplante. Foram randomizados para receberem terapia com Mars ou a terapia convencional. Vejam que o número não é grande, dá lá em torno de 102 pacientes, é um número pequeno. Esse estudo levou 7 anos para ser feito, ilustrando a dificuldade de se fazer um estudo nessa população. A sobrevida em 6 meses foi similar, 84%, 75%. Se é uma sobrevida muito boa, não se comprovou aí uma melhora do Mars em relação à não realização do Mars no ponto de vista de sobrevida. Só que há um detalhe extremamente importante, isso é França, e o tempo de randomização e transplante foi menor do que 24 horas. Menos de 24 horas, um transplante de urgência aqui em Porto Alegre teria sido algo absolutamente fora da nossa realidade. Ou seja, nossos pacientes esperam muito mais. E o que se diz é que há uma série de oportunidades de estudo ainda nessa área. Mars em pacientes com contraindicação a transplante, por exemplo, indivíduos com hepatite alcoólica grave, que atualmente nós não transplantamos e não fazemos nada caso eles não respondam a corticoides, podem ser bons candidatos a Mars. Pacientes com idade avançada, pacientes com outras comorbidades que impeçam a realização do transplante também poderiam ser considerados. Mars versus outros sistemas de suporte artificial é uma área que ainda não foi bem explorada. E Mars em regiões com menor oferta de órgãos, leia-se Brasil, Rio Grande do Sul, com maior tempo de espera para transplante, poderia sim ser interessante. Em relação ao Mars na Acute Chronic Liver Failure, também agora, 2012, foi publicado um estudo com um sistema um pouco diferente, e em 2013 publicado um segundo estudo. O primeiro estudo é um estudo multicêntrico europeu, é o estudo Helios, em pacientes com Acute Chronic Liver Failure. 77 utilizaram Prometheus, que é outra máquina simplesmente, mas utiliza o mesmo racional terapêutico, versus tratamento convencional. O desfecho primário foi a sobrevida em 28 e 90 dias e também não diferiu. Só que eu acho que sobrevida 28 dias e 90 dias é muito para que nós pensemos nesses sistemas. Esses sistemas eles devem ser encarados como uma ponte para o transplante de fígado, naqueles casos em que podem ser transplantados, e aí, nesse sentido, eu acredito que isso aqui não seja a coisa mais adequada. O principal estudo com Mars, no entanto, é o estudo multicêntrico europeu também chamado RELIEF. Esse estudo levou 9 anos para ficar pronto. E nesse estudo foram avaliados mais pacientes, lá em quase 200 pacientes. O desfecho primário também foi a sobrevida em 28 dias e também foi similar. No entanto, nos indivíduos que receberam Mars, houve uma maior redução e significativa de creatinina e de bilirrubinas totais e uma melhora, embora não significativa, na encefalopatia dos pacientes saindo de graus 3 e 4 para graus 0, 1 ou 2, enfim. Ou seja, há um espaço aí para Mars. Talvez a grande coisa seja que o fígado é um órgão muito complexo para que um único sistema consiga substituí-lo. Além da síntese proteica, extremamente importante no fígado, há o controle glicêmico e térmico, o metabolismo de lipídios, o metabolismo de uma série de hormônios, a produção de bile, a importante função de excreção e de detoxificação de uma série de drogas e substâncias endógenas e ainda o fígado como um filtro bacteriano. Acho que é demais nós exigirmos de um sistema artificial que ele consiga substituir esse órgão extremamente complexo. Isso é recente,
no grupo de Barcelona, que é um dos principais grupos de fígado no mundo, e o que eles dizem que hoje, lá, as indicações de MARS devem ser feitas nas seguintes situações: indivíduos com insuficiência hepática aguda grave pós-hepatectomia, indivíduos com insuficiência hepática aguda grave com contraindicação a transplante, aqueles que têm indicação a transplante, mas o tempo de espera é muito longo, aquele raro caso de paciente que teve o seu fígado removido pela gravidade da sua doença, uma pós-hepatectomia total, e além disso, naqueles pacientes com hepatite alcoólica grave, sem resposta a usos de esteroides, pacientes com encefalopatia hepática refratária à terapia que está sendo utilizado e o prurido refratário nas doenças colestáticas, que eu resolvi não mostrar aqui porque é uma outra situação, mas é uma situação muito bem determinada para os pacientes que têm essa situação clínica. A indicação de MARS, sem dúvida, é perfeita. Encerrando, então, a doença hepática terminal ela é frequente, a insuficiência hepática tem uma alta mortalidade, sem dúvida alguma, e os sistemas artificiais eles podem ser úteis. Resta saber em quem utilizar. O MARS é o principal sistema disponível, ele não é para todos os pacientes, ele não substitui a necessidade de transplante, mas ele pode sim ser muito útil. E eu acho que esse é um local que a gente pode começar a discutir quando e em quem utilizar esse sistema. Obrigado. Bom, muito bom dia a todos, quase boa tarde. Garanto que eu não vou me estender nessa apresentação, mas queria primeiramente agradecer o convite para participar dessa discussão com convidados tão qualificados e um tema tão interessante quanto esse. Agradecer também por estar representando aqui o serviço de terapia intensiva nessa discussão sobre pacientes críticos. Vou colocar o passador aqui. As primeiras membranas de suporte para oxigenação extracorpórea resultaram em muitas complicações, sobretudo pelos materiais e métodos utilizados naquelas circunstâncias. As primeiras membranas eram compostas basicamente de silicone, resultavam em alta resistência ao fluxo sanguíneo, necessitavam a utilização de bombas do tipo roller, ou rolete, com alto fluxo, resultando em taxas elevadas de hemólise e complicações vasculares bastante frequentes. O desenvolvimento de novas fibras, novas membranas com baixa resistência foi fundamental para que o sucesso da terapia pudesse ser obtido em alguns casos selecionados. Atualmente utilizamos membranas de polimetilpenteno recobertas com fosforilcolina na maioria dos centros, proporcionando uma maior biocompatibilidade, objetivando uma redução nas taxas de complicações. Diferentes modalidades podem ser empregadas para o suporte extracorpóreo. Aqui exemplificadas nessa figura, a modalidade veno-venosa, né, que vai prover suporte essencialmente à oxigenação. Na figura da esquerda, suportada com duas cânulas, uma cânula de drenagem na veia femoral e uma cânula de reinfusão na veia jugular. Existe a alternativa para que se utilize uma única cânula, representada na figura da esquerda, uma única cânula com 2 lúmens, que faz a drenagem no primeiro lúmen da veia cava superior e no segundo lúmen da veia cava inferior, e existe um lúmen de reinfusão direcionado diretamente para a válvula tricúspide,
É uma alternativa menos invasiva, mas que requer um adequado posicionamento, que frequentemente necessita que o procedimento seja guiado por fluoroscopia ou por ecocardiografia transesofágica. Esse suporte extracorpóreo também pode ser utilizado na modalidade veno-arterial, em que não apenas a função respiratória, a função da oxigenação será suportada, mas também a função cardíaca, a função hemodinâmica. Então, a cânula de drenagem situada na veia jugular interna, esse sangue passa através de uma bomba e da membrana oxigenadora, da mesma forma que o suporte veno-venoso, apenas o sangue será reinfundido agora no sistema arterial. Aqui representado uma das maneiras mais frequentes de se empregar esse suporte através da reinfusão na artéria subclave. Sumarizando as alternativas terapêuticas que nós temos como suporte extracorpóreo e o benefício que ela pode nos fornecer. A oxigenação no método veno-venoso é pleno. A gente consegue substituir completamente a função nativa dos pulmões. Se ela estiver completamente comprometida, a gente consegue manter o paciente plenamente oxigenado pelo suporte veno-venoso. Da mesma forma, pelo suporte veno-arterial, mas aí eu vou ter o ganho de um suporte hemodinâmico, que pode ser parcial a pleno, dependendo da função nativa cardíaca do paciente. E um terceiro método pode ser empregado apenas para remoção de CO2 extracorpóreo, né, em que a gente tem um benefício marginal em oxigenação, mas uma remoção de CO2 bastante efetiva. Todos os métodos, sejam eles com baixo ou alto fluxo, vão resultar numa remoção de CO2 plena. O tipo de suporte já foi comentado. O fluxo é uma diferença muito importante dentre as modalidades que nós vamos empregar. O fluxo ele é bastante elevado, fluxo máximo em torno de 60 ml por quilo por minuto para modalidade veno-venosa ou veno-arterial, embora na modalidade de remoção extracorpórea de CO2 nós possamos utilizar fluxos tão baixos quanto 500 a 1000 ml por minuto. Tão baixos para ECMO, né? Mas bastante mais elevado do que para outras terapias, como, por exemplo, terapia dialítica. E as cânulas, deixei por último aqui, porque realmente isso é um dado extremamente importante. A gente está falando aqui de cânulas de 29 frente, né? Muito maiores do que nós estamos acostumados nos nossos pacientes críticos. Isso ainda resulta numa taxa elevada de complicações vasculares. Esse é o primeiro, não sei se por causa da claridade está dando para ver a ilustração, mas esse é o primeiro caso de suporte extracorpóreo num paciente de 24 anos em Santa Bárbara, na Califórnia, que foi vítima de um acidente automobilístico com laceração da aorta, trauma pulmonar, trauma abdominal e fratura bilateral de membros inferiores. Foi suportado em ECMO veno-arterial por 75 horas e sobreviveu àquela injúria, motivando um grande interesse na técnica nos anos que daí se seguiram. Esse é o primeiro ensaio clínico, foi fomentado pelo NIH, 1979, publicado no JAMA. Um ensaio clínico que resultou em resultados desapontadores, muito por conta de que a sobrevida foi inferior a 10%, tanto no grupo intervenção quanto no grupo controle. O que isso significa nos dias de hoje? Se você tinha SARA e estava em ventilação mecânica, isso resultava em 90% de mortalidade com ou sem ECMO, provavelmente porque as técnicas de ventilação mecânica utilizadas eram bastante diferentes, bastante primitivas comparadas com as modalidades que a gente utiliza hoje em dia, com modalidade de ventilação protetora, restrição de volume corrente e pressões inspiratórias. Nesse estudo, registrado 45% de pneumotórax em ambos os grupos. Um outro trabalho, também do NIH, em 1994, comparou, então, a modalidade de redução, de remoção extracorpórea de CO2, com o intuito de, se a gente é capaz de remover CO2, nós podemos trabalhar com volumes correntes e pressões menores, proteger o pulmão e, então, gerar menos injúria. A sobrevida nesses dois grupos foi de 33% versus 40%. Também não houve diferença significativa.
mas muitas diferenças no cuidado dos pacientes ainda existiam em comparação com o que nós fazemos hoje, sobretudo uma taxa de transfusão de hemoderivados que chegou a 2.000, 2.500 ml de hemoderivados por dia que esses pacientes recebiam. Então, não houve qualquer benefício em desfecho. Bom, eu venho aqui falar de membrana extracorpórea, mas só mostrei 2 estudos amplamente negativos. Então, nós recém começamos a discussão, né? Eu já estou marcando o primeiro gol contra a técnica que eu vim abordar. Mas ainda vai acontecer a virada. É sabido de todos que ventilação mecânica na SARA é um mal necessário. Tá? Essa é uma representação de modelos experimentais já bastante clássica. Lá da década de 90 vem estudos emblemáticos na ventilação mecânica e terapia intensiva, demonstrando que ventilar com pressões elevadas e volumes elevados resulta em injúria macroscópica pulmonar em modelos experimentais em alguns poucos minutos. Em humanos isso pode acontecer em alguns dias, né? Com aumento da permeabilidade, transsudação proteica, a deformação mesmo da conformação pulmonar, com perda de complacência e hipoxemia grave, né? Então, são alguns exemplos impactantes de o quão danosa pode ser a nossa ventilação mecânica nos pacientes com pulmões em injúria inflamatória. Apesar de diferentes estudos demonstrando avanços no cuidado dos nossos pacientes, como a utilização de titulação de PIP, a utilização de bloqueadores neuromusculares ou mesmo de posição prona, esse gráfico demonstra que a mortalidade dos pacientes persiste elevada em todos esses trabalhos. Então, parece que nós ainda precisamos otimizar o tratamento dos nossos pacientes. E desde 1989, quando foi constituída a ELSO, vem se compilando casos de suporte extracorpóreo, de oxigenação por suporte extracorpóreo. Os dados, na verdade, são de 10 anos antes, de 79. De lá para cá, 60 mil pacientes já foram, aproximadamente 60 mil pacientes já foram submetidos a suporte extracorpóreo, com uma sobrevida global de 60%. É bem verdade que nesse grupo predominam de maneira muito importante os casos neonatais e pediátricos. De lá para cá, a ELSO já se expandiu para um braço europeu, Euro-ELSO, para um braço latino-americano, né, e para um braço Ásia-Pacífico. O braço latino-americano vai realizar seu primeiro congresso agora em São Paulo, de 4 a 6 de dezembro. Esse estudo é uma mudança de paradigma no manejo dos pacientes com suporte extracorpóreo, o CESAR Trial, publicado no Lancet de 2009, que é um estudo feito exclusivamente no Reino Unido, onde eles contam com um sistema de referência para suporte extracorpóreo muito bem organizado, em que apenas 5 centros em todo o Reino Unido realizam suporte extracorpóreo. E esse estudo foi um estudo, na verdade, que randomizou para uma intervenção que era composta de referência para a realização de suporte extracorpóreo. Então, o grupo intervenção não necessariamente foi submetido a suporte extracorpóreo, mas o grupo intervenção foi referido para centros de excelência para que se realizasse suporte extracorpóreo, o que de fato aconteceu em 80% dos pacientes do grupo intervenção. Essa foi a curva de sobrevida, né, demonstrando um risco relativo de 0,69 protetor, para um desfecho combinado de mortalidade e sobrevida sem incapacidade significativa. Apesar que apenas um paciente nos 2 grupos desenvolveu sobrevida com incapacidade significativa. O NNT foi de 6, dessa forma, e se encontrou um custo para ganho em qualidade de vida de 19 mil libras, bastante inferior, por exemplo, a outros tratamentos como transplante pulmonar e hemodiálise crônica. Não se pode dizer que sem críticas, né, mas a virada estava começando, né? O jogo começava a mudar, ainda que possam persistir algumas críticas. Na verdade, o grande impulso para a utilização de suporte extracorpóreo foi a pandemia de influenza H1N1, onde sucessivos relatos, esse australiano, esse italiano e esse também do Reino Unido, demonstraram que era factível, viável, tratar pacientes com insuficiência respiratória grave
obtendo mortalidades bastante aceitáveis. O terceiro estudo pareou para controles históricos e demonstrou uma redução de risco relativo de mortalidade em torno de 50%. Essa é uma meta-análise de 8 estudos, né, com quase 300 pacientes submetidos a ECMO por H1N1, e a mortalidade compilada ao final foi de 27,5%. Né. Dessa forma, podemos dizer que a bola estava, de fato, na marca do pênalti. Né. A coisa passou a mudar realmente a partir desse momento. Né. Vocês veem que, a partir de 2009, há uma mudança na inflexão na curva de registros de casos de ECMO no registro ELSO. Mas, sobretudo, o que eu queria chamar a atenção, na faixa cinza, claro, são os casos adultos, que eram praticamente esporádicos no início do tratamento e que, a partir de 2009, se tornam responsáveis por grande parte das indicações, chegando em 2013 a se equiparar aos casos neonatais. Isso motivou a formação de centros ao longo do mundo, ao redor do mundo. E esse estudo, ele é um estudo em pacientes pediátricos, é verdade, mas mostrou que resultados melhores são obtidos de acordo com o volume anual de casos tratados pela instituição. Nesse trabalho, o volume anual de casos de ECMO foi fator de risco independente para a mortalidade. Dessa forma, em 2012, foi composto no Hospital de Clínicas um grupo de trabalho em suporte extracorpóreo, inicialmente sob a coordenação e desenvolvimento do professor Maurício, posteriormente com uma participação mais ativa da medicina intensiva, sob a coordenação da professora Silvia. É uma equipe multidisciplinar, né, que conta com médicos, conta com enfermeiros, com pessoal administrativo, né, conta com equipe cirúrgica, clínica, intensivistas, tá, um grupo bastante organizado, com reuniões periódicas, encontros científicos a intervalos regulares. Alguma produção desse grupo já pode constar na intranet, o manual de ECMO, está disponível para consulta. Essa é uma experiência que foi publicada no ano passado com os pacientes vítimas da tragédia de Santa Maria. Até hoje, nós temos 10 pacientes incluídos no Hospital de Clínicas, sobretudo desde o ano passado. O grande impulso aqui no hospital foi também em virtude ali da tragédia de Santa Maria, onde foram os nossos primeiros casos com sucesso. Nós já instalamos 6 ECMOs venovenosos. Nossa principal indicação foi hipoxemia refratária. 7 pacientes. Né? Em média, eles ficam quase 2 dias em ventilação mecânica antes que a ECMO seja instalada. Já foi demonstrado que o tempo em ventilação mecânica, quanto maior, isso é desfavorável para que, posteriormente, o paciente seja submetido a ECMO. Pacientes graves, com uma relação PO2-FO2 média de 90, com pressões elevadas na via aérea, e nós tivemos uma taxa de descanulação de 62,5%, bastante semelhante à taxa da literatura. Nossa mortalidade persiste elevada, mas 4 desses 5 casos que acabaram morrendo faleceram antes das 24 horas da instituição de tratamento. Então, talvez a gente ainda tenha que amadurecer as nossas técnicas de indicação de suporte extracorpóreo. É uma terapia efetiva, demonstrado por essa tabela aqui. Então, vocês notam, esses são dados nossos, né? Alteração do pH pré e pós-ECMO, do PCO2 pré e pós-ECMO e da PO2, né? Demonstrando ali o suporte pleno à função de oxigenação pulmonar. Essa experiência já foi publicada em recente evento internacional, no congresso da EuroELSO, agora no mês de maio. Pudemos estar presentes e levar o relato do desenvolvimento do nosso centro e a nossa série de casos. O que a gente pode esperar a partir de agora do ECMO? Tá? Com remoção extracorpórea de CO2, já se foi tentado desenvolvimento de técnicas ultraprotetoras de ventilação mecânica, em que a gente trabalha com volume corrente tão baixo quanto 3 ml por quilo. Esse trabalho em análise pós-ROC mostrou como desfecho favorável a uma redução nos dias de ventilação mecânica e uma diferença não estatisticamente significativa em mortalidade. O grupo de pacientes DPOC é um grupo em que tem
surgido bastante interesse, tanto na questão de remoção extracorpórea de CO2, né, para possibilitar a deambulação e fisioterapia precoce nesse subgrupo. Esse é um trabalho bastante recente do grupo da Columbia, na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, onde eles mostraram a aplicabilidade de deambulação precoce e fisioterapia precoce em pacientes submetidos a ECMO. Tivemos os autores gentilmente cederam algumas imagens, então vocês podem ver que esse paciente estaria sedado em ventilação mecânica, talvez corarizado, e com a utilização de suporte extracorpóreo. Esse é um paciente DPOC em insuficiência respiratória hipercápnica, pode fazer marcha estacionária, por exemplo, né? Pode se alimentar, pode se comunicar com os familiares, receber visitas, estar alerta, eventualmente extubado ou traqueostomizado, né? Ou até possibilitando aí um passeio pelo hospital com familiares, enfim, sempre com suporte de uma equipe multidisciplinar. Vocês veem a quantidade de pessoas que estão envolvidas nesse processo, possibilitando que essa paciente com fibrose cística, aguardando o transplante pulmonar, pudesse estar envolvida num programa de reabilitação, né, passeando pela unidade, empurrando o próprio arsenal de monitorização. Necessário sempre, vocês viram em todas as figuras essas bandas na cabeça segurando as cânulas, né, para que não haja qualquer tração acidental. Um funcionário fica dedicado exclusivamente ao cuidado das cânulas e um segundo funcionário a todo o suporte de oxigenação extracorpórea que vem logo atrás. O desenvolvimento de sistemas ainda mais portáteis já está em andamento e pode facilitar o uso dessa terapia, inclusive para transporte interhospitalar. Ainda essa terapia carece de estudos definitivos. Esse é um trabalho que já está rolando pacientes desde 2011, Eolia Trial, coordenado pelo Dr. Alan Combe, da Pitié-Salpêtrière, que vai randomizar pacientes com SARA grave com PF menor que 80 para titulação de PIP via protocolo express ou a utilização de suporte extracorpóreo. E a estratégia de ventilação ultraprotetora será o motivo do Supernova Trial, que deve começar nos próximos anos. Muito obrigado pela atenção. Por favor. Para parabenizar também a TIEMA, os palestrantes, e eu acho que a gente tomou uma decisão correta no Hospital de Clínicas de não ter encerrado as atividades hoje como ponto facultativo. Acho que é importante a gente manter o hospital funcionando normalmente. Acho que ter um jogo de futebol na cidade não justificaria. Tomamos essa decisão, acho que está certo, acho que fizemos aqui um belo evento. E quem está aqui sabe que viu algo extremamente importante, de vanguarda, e acho lamentável que a universidade tenha feito ponto facultativo para os seus alunos. Não tem muito cabimento, os alunos passam a semana inteira aí zanzando, é uma pena. Quem está aqui viu algo muito importante. Em relação ao ECMO, e aí fazer um contraponto ao MARS, o Guto não falou talvez uma coisa muito importante. Esse grupo se mobilizou e buscou um financiamento através de uma plataforma específica para fazer o custeio dessas membranas de ECMO, né? Para quem não sabe, esse não é um suporte disponível pelo SUS, assim como o MARS não é, diferente da diálise. Então, foi tomada essa iniciativa pelo grupo, escreveu um projeto de pesquisa, submeteu na plataforma do Ministério da Saúde, buscou esse recurso e, por isso hoje é uma realidade dentro do hospital. Então, isso tem que ser dito, tem que ser discutido, que aqui existe uma iniciativa, sim, que pode criar um conhecimento, que é embrionário, né? Estamos começando. Espero que a gente vá melhor do que o jogo de ontem, né? Porque ontem o segundo, né? Nosso segundo jogo já nos mostra que a coisa não vai. Mas acho que aqui a gente tem outro. Mas eu queria enaltecer e parabenizar, porque essa foi uma iniciativa. E assim vai caminhar a questão do suporte ventricular
de assistência ventricular mecânica direita e esquerda, que também precisa de financiamento, que o SUS também não vai. Mas o Hospital de Clínicas está aqui para fazer esse conhecimento ser gerado. Através do quê? Vamos tentar financiar isso de outras formas. Obrigado, Nadine. Nós temos uma pergunta interativa, eu gostaria que ela fosse colocada, então, vocês estão com os aparelhinhos para que possam, então, opinar. Eu gostaria que o Dr. Tomé lesse a pergunta. Bom, os métodos artificiais que nós vimos aqui expostos substituem as funções orgânicas de uma maneira ainda experimental ou com início de aplicação clínica mais efetiva, mas, enfim, são métodos complexos e dispendiosos. Do ponto de vista de custo-benefício, ético, etc., qual é a opinião da plateia? Esses métodos devem ser usados em todos os casos que tenham indicação adequada pelos especialistas, dentro do que foi colocado aqui na discussão. Deve ser usados em casos selecionados, assim, escolher só os melhores casos, com melhor prognóstico, que a estimativa de sobrevida após a resolução da disfunção seja boa. Devem ser usados com certa parcimônia, inclusive, talvez, requerendo uma participação do Comitê de Ética, discutindo se é ético ou não usar esse tipo de terapia, ou, enfim, deve ter seu uso restrito por razões econômicas, já que tudo isso que nós falamos aqui custa muito caro e talvez esse dinheiro pudesse, é o exemplo, já que a analogia do futebol foi feita, em vez de construir o estádio de Manaus, construir mais postos de saúde, seria uma ideia, né, análoga aí. Então, essa é a pergunta. Colheram as informações já? Podemos passar para as respostas. Vocês gostariam de fazer algum comentário? Bom, eu até gostaria de ouvir a opinião de todos, mas me parece que nós estamos no hospital universitário e as pessoas que estão aqui são uma amostra selecionada que valoriza o desenvolvimento de novas tecnologias, né? Eu gostei de ver a resposta da maior parte da plateia em relação a que, tendo indicação adequada e o método tendo alguma aplicabilidade já estabelecida, que a gente possa utilizar o método. Acho essa uma bela resposta. Peregrini, queres fazer algum comentário, além dos melhores lances do jogo do Brasil? Foi um prêmio para quem não foi ao jogo hoje da Holanda, que é uma excelente seleção, né? Aliás, candidata ao título, mas eu acho que tivemos os melhores lances do Brasil, aquela reversão bonita, né, que foi feita, né? Nós tivemos um comentário pelo professor Tomé, que disse que a avaliação da creatinina é um critério útil em insuficiência renal crônica, mas um critério frágil na insuficiência renal aguda. E se percebeu ao longo de todas as apresentações que a principal indicação para qualquer um desses métodos de utilização de membranas está relacionado ao quadro clínico do paciente. Mas eu queria fazer uma pergunta para todos vocês: se existe algum parâmetro laboratorial que funcionaria como gatilho na indicação? O rim e o fígado são órgãos muito complexos, então vou começar. Não, de forma alguma. Para indicação de suporte extracorpóreo para oxigenação ou para remoção de CO2, não há qualquer parâmetro isolado que possa ser levado em consideração. Há que se levar em consideração uma série de fatores, tanto a temporalidade quanto a reversibilidade do quadro. Isso é uma questão que eu não coloquei. Naquele ensaio clínico que demonstrou a melhora do desfecho combinado de 2009, um dos critérios de inclusão do estudo que estava expresso era a potencial reversibilidade do quadro, ainda que muito grave, né? Então, selecionar aquele paciente que é tão grave a ponto de se beneficiar de um tratamento agressivo, mas que tem uma etiologia que pode ser plenamente recuperada a curto prazo, não se consegue traduzir na identificação de um biomarcador ou de um exame isolado. Em relação ao fígado, nos pacientes com insuficiência hepática aguda grave, são aqueles que preenchem os critérios, a princípio, para transplante de fígado. E há critérios bem estabelecidos, critérios do King's College, e a partir daí a gente pode pensar em fazer uma coisa ou não. Aqui o Tom Chronic Liver Failure
a mesma insuficiência hepática associada à doença crônica e à disfunção de outro órgão. E é fantástico ouvir que creatinina não vale nada. Isso quer... Não estou dizendo... não vale nada nesse sentido da gente se ater àquele númerozinho. Ainda mais quem trabalha com fígado, é uma desgraça, porque a creatinina dos nossos pacientes, com 1 e 2, eventualmente, esse paciente já tem perda de função renal. Nós publicamos há pouco, agora, esse ano, um trabalho feito aqui no Clínicas, de indivíduos sofrendo peritonite bacteriana espontânea, em que nós vimos que a sobrevida deles cai de uma forma importante, uma vez que eles sejam aqui em 1. É aquele paciente que aumentou 0,3 no delta de creatinina, e que muitas vezes esse paciente não chegou nem a ter 1,1 de creatinina. Então é muito, muito bom para a gente ouvir isso. Sem dúvida nenhuma, do paciente hepatopata é um paciente peculiar, há questões associadas à creatinina como um todo, talvez a gente tenha que ter outros métodos de avaliação, mas é muito bom ouvir. Nós ficamos aqui... Só dois comentários sobre isso. Na realidade, na nefrologia, existe uma busca frenética por biomarcadores que caracterizem a injúria, a lesão renal, antes de haver qualquer disfunção. Isso ainda não tem uma aplicabilidade clínica, mas já está sendo usado, está sendo comercializado, né? O Enigal, o Kimoan, etc. E a outra coisa que eu queria comentar, um pouquinho a parte disso, é que nós estamos falando aqui de pacientes nas 3 áreas que foram abordadas, que há 20 anos atrás estavam condenados à morte. A mortalidade era 100%. Então, nós estamos numa espécie de fronteira da medicina. Nós continuamos dialogando aqui, mas, por favor, vocês sintam-se à vontade para interromper em qualquer momento. Levantem a mão se quiserem fazer alguma pergunta, uma observação, um comentário adicional, um enriquecimento do que foi trazido aqui em termos de informação. Me chamou a atenção que o NNT para ECMO é de 6. E nós convivíamos, como o professor Tomé falou, até há pouco tempo atrás, nós convivíamos com um índice de mortalidade de praticamente 100% em SARA. E agora foi apresentado um dado em que a mortalidade era de 50%, e o Pellegrini diz, mas ainda é muito ruim. Bom, mas se o NNT é 6, 50% não é uma mortalidade tão ruim assim, ou é? Eu acho que é possível fazer melhor por esses pacientes com SARA, insuficiência respiratória aguda. A gente tem evoluído bastante nos últimos 20 anos, dá para se dizer dessa forma, quando a gente começou a compreender que pressões moderadas e redução de volume corrente são até hoje estratégias que são divisores de águas, né? São marcadores de paradigma, assim, da mudança de tratamento dos nossos pacientes. Nós realmente obtivemos melhoras significativas no cuidado. De lá para cá, pouco se evoluiu, né? Em termos, não existe até hoje, por exemplo, uma terapia farmacológica que consiga mudar o desfecho da doença, né? Alguma coisa com bloqueador neuromuscular, que a gente mostrou ali, que pode ter ainda... existem alguns estudos positivos, mas ainda carece de maior replicação e maior utilização na prática clínica para que a gente possa dar isso como uma questão definitiva. A posição prona parece ser uma alternativa bastante promissora e, sem dúvida, existe mais embasamento científico hoje, um grande ensaio clínico que foi publicado naquela 3ª ou 4ª coluna daquele gráfico que eu mostrei. Parece ser uma alternativa com benefício considerável em mortalidade, ainda que em um ensaio clínico isolado e destoante de todos os outros que o antecederam. Mas, enfim, existe ainda um caminho que parece ser bastante longo a ser trilhado, porque uma grande porcentagem desses pacientes que são gravemente enfermos e que não conseguem, como o professor Mário estava colocando, não conseguem sobreviver até o processo de cura, porque esse pulmão eventualmente vai se recuperar, só que o paciente morre antes disso, né? Então, um percentual bastante razoável desses pacientes são jovens, com doenças inflamatórias agudas, como no caso da pandemia de influenza, ou doenças infecciosas bacterianas, doenças imunológicas, né, que podem ser tratadas. A doença de base tem tratamento, mas o paciente muitas vezes acaba falecendo, porque a gente tem pouco a oferecer, além de gerar menos injúria do que nós já geramos com
a ventilação mecânica. Então a ECMO surge aí como essa alternativa para que a gente possa realmente fazer mais do que apenas não gerar insulto. O professor Mário Sérgio quer fazer um comentário, o professor Mário Reis quer fazer um comentário, mas eu queria ainda também reforçar uma questão em relação à apresentação do Mário Reis. A gente teve a oportunidade algumas vezes de conviver em encontros desse tipo, e eu acho que o Mário Reis faz um aspecto muito interessante nos seus comentários, que ele coloca o fígado no centro do organismo. E isso tem sido praticamente repetido em todas as apresentações e vem ao encontro de algo que a gente tem procurado difundir nesses encontros, que as doenças não podem mais, no século atual, serem localizadas em órgãos. Quer dizer, essa classificação anatômica das doenças já passou, todas as doenças são sistêmicas. Então, eu queria te perguntar, Mário Reis, desculpa a troca do nome, te perguntar assim, se aquelas outras funções desenvolvidas pelo fígado, funções metabólicas importantes em relação à manutenção da vida, algum esforço está sendo feito no sentido de contemplar essas outras variáveis, além do MARS? Bom, uma das grandes coisas que a gente faz, e era justamente o comentário que ia fazer, é dar albumina para os pacientes. Tanto que quando nós comparamos esses tratamentos, eu acho que esses estudos que eu mostrei, que são os melhores, são estudos velhos no seu conceito, porque nesses anos que eles começaram a surgir, a albumina deixou de ser só um agente oncótico. Então, na verdade, o tratamento é MARS, que tem albumina, e um tratamento que tem albumina. Essa já é uma grande tentativa de se fazer algo sistêmico pelo paciente. E eu realmente creio que tem uma série de coisas sendo feitas em relação a tratamento de doença hepática, porque o que está na base de tudo é a hipertensão portal. A hipertensão portal, ela leva o paciente a todas as manifestações em todos os órgãos. As alterações cardiológicas, as alterações pulmonares, as alterações renais, tudo é hipertensão portal. E nós temos um caminho importante em termos de controle da hipertensão portal nesses pacientes. No momento que a gente conseguir tirar a doença de base, que muito provavelmente, a maior parte, pelo menos, da nossa grande doença de base, que é o vírus C, deve desaparecer nos próximos anos, para os mais otimistas. Eu já não sou tão otimista assim, mas realmente vai diminuir bastante. E no momento que nós controlarmos a hipertensão portal, nós vamos estar resolvendo essa questão sistêmica do fígado. Alguma pergunta adicional? Por favor. Microfone. Os parabéns aí para os palestrantes, foi extremamente bom vir aqui e escutar essas coisas novas, e enfim, que a gente não escuta aí no dia a dia. Mas eu queria perguntar para o Mário sobre a MARS hoje no Brasil, só para dar um dado assim do uso clínico dela, como é que está em centros transplantadores de fígado mais ativo. Sim, MARS teve uma popularidade inicial muito grande, todo mundo queria ter um MARS, e depois o MARS caiu num certo limbo. Alguns poucos lugares têm exatamente MARS, como, por exemplo, a rede DOR no Rio tem MARS, e um dos grandes problemas que ocorreu com o MARS foi utilizar ele no paciente errado, foi querer utilizar o MARS simplesmente como já que o paciente cirrótico está com a creatinina elevada, já que ele está precisando de uma diálise, faz essa aqui que vai funcionar melhor. E não é esse o conceito, acho que não é exatamente como um substitutivo da diálise, a indicação nem seria exatamente essa indicação. Há poucos lugares ainda utilizando MARS, há poucos lugares. E uma das coisas que às vezes me incomoda em relação ao fígado no nosso hospital é que muitas vezes a gente não faz as coisas antes dos outros. A gente muitas vezes vai a reboque dos outros. Não estou discutindo aqui por que isso é assim, se é que nós propomos poucas coisas, talvez seja isso, talvez a gente tenha muita atividade interna assistencial que faça com que a gente não proponha tantas coisas, mas eu acho que a gente tem que andar um pouquinho na frente dos outros. E essa questão que tem se conversado cada vez mais, Bognoto, a gente já discutiu uma série de vezes essa possibilidade da gente ter exatamente o aparelho aqui cedido por comodato, de alguma forma ou de outra. Eu acho que isso chegou a hora da gente pensar institucionalmente, com a nefro, com a medicina intensiva, de nós podermos ter alguma forma de oferecer MARS, não a todos os pacientes, mas a pacientes selecionados e bem selecionados.
Professor Andadini? Eu não posso deixar de me manifestar, Mário. Eu acho que a preocupação com inovação tecnológica num hospital público, acadêmico, ela é absolutamente pertinente. A preocupação com inovação tecnológica e a aplicação dela no sentido de melhorar desfecho, ela é pertinente em um hospital acadêmico, num hospital público. Em um hospital público, ele também precisa ter responsabilidade de custeio. Então, eu provoco de novo com a minha fala inicial. Quando eu vejo um estudo de Mars com 49 pacientes de um lado e 53 pacientes do outro, algo parecido, e a crítica é usar os pacientes errados em tais e tais lugares, vamos fazer a coisa certa. Vamos, então, aqui desenvolver um projeto que responda e que vá para a literatura internacional e diga que tem lugar o Mars. Temos poucos pacientes, vamos fazer um estudo multicêntrico, iniciado pelo investigador. Vamos buscar esse financiamento. É isso que eu quero. Eu quero deixar pontualmente uma crítica à questão de que nós temos que ser proativos, sim. Nós temos academia, sim. Tem que fazer acabei de ver aqui. O grupo do ECMO não só fez o GESCOM no ano passado, acabou de vi aqui com a Karen, CNPq Edital Universal entrou ontem na plataforma. Mais financiamento para o grupo do ECMO. Né? Então, a provocação está posta, mas ela é de todos nós. Sim. Para ter uma ideia, nós temos uma série de limitações financeiras, a imensa maioria das vezes, isso para qualquer coisa. Foi ano passado? Não, foi 2012, nós publicamos fomos atrás de, não destruir, mas de criticar ou de confrontar um dogma da hepatologia, que era a dose de albumina em pacientes com peritonite bacteriana espontânea. A gente tenta criar coisas novas. E esse trabalho que a gente publicou na GUT, que é uma revista, eu falo eu e Alexandre, era o doutorado do Alexandre, esse trabalho que foi publicado na GUT é uma revista de 10 de impacto e é um trabalho que tem sido citado agora em uma série de lugares. Ou seja, nós temos vontade disso e a gente quer fazer isso. E essa minha fala é muito na proposta de que a gente se reúna e faça um protocolo e não comece a usar a coisa de uma forma assim, esse meu paciente vai fazer. Esse paciente que vai morrer mesmo eu vou fazer. Não é isso. Eu queria agradecer ao professor Veronese por ter sugerido esse tema no início das nossas reuniões lá em fevereiro sobre o Grande Round. Agradecer muito ao professor Tomé, porque nós trocamos vários e-mails na organização desse encontro, nós sempre tivemos uma expectativa muito alta em relação a esse tema. Agradecer ao professor Mário Reis e ao Dr. Pellegrini pelas brilhantes apresentações e agradecer especialmente a presença de vocês hoje concorrendo aqui no Grande Round com a seleção da Holanda. Mas vai dar tempo ainda de assistir. Bom dia para todos vocês, até a próxima semana.